Tem um cheiro que atravessa a cozinha de qualquer casa de interior e ninguém sabe explicar direito de onde vem. Não é um cheiro só, são vários, misturados, quase brigando entre si, um pouco de mato molhado, um pouco de tempero, um pouco daquele perfume que gruda na mão depois que a gente mexe no quintal sem querer. Se você já sentiu isso, sabe do que eu falo. E se nunca sentiu, prepare o coração, porque hoje eu vou te contar sobre 7 plantas que estão, com toda certeza, mais perto de você do que você imagina. Talvez uma esteja no vaso da sua varanda. Talvez outra esteja crescendo sozinha, quase escondida, no canto do quintal, sem que ninguém nunca tenha dado a devida atenção a ela. E o que eu vou revelar aqui não são invenções de internet, nem modismo de gente que nunca pisou numa horta. É o que minha avó Conceição me ensinou, com as mãos cheias de terra e a voz cheia de calma, numa época em que remédio de farmácia era coisa rara e cara, e quem sabia curar era quem prestava atenção no que a natureza oferecia de graça. Eu me lembro dela sentada na varanda, catando folhas para o chá da noite e contando histórias que pareciam simples, mas guardavam sabedoria de gerações. Minha avó não tinha estudo, não tinha diploma, mas tinha um conhecimento que hoje muita gente paga caro para aprender em curso de fitoterapia, sem saber que aquilo já existia dentro de casa há muito tempo. Ela dizia que cada planta tinha um jeito de falar com a gente, bastava aprender a escutar. E foi assim que cresci. Entre vasos, entre cheiros, entre remédios caseiros que curavam dor de barriga, susto, insônia e até tristeza que não tinha nome. Hoje, eu quero dividir com você 7 dessas plantas que fizeram parte da minha vida e que, tenho certeza, também fazem parte da sua, mesmo que você nunca tenha percebido o tanto que elas valem. A primeira delas é uma velha conhecida de quem gosta de tempero na comida, mas que poucos sabem que vai muito além da cozinha. Estou falando do alecrim, aquele arbusto de folhinhas finas e cheiro forte, que costuma ficar plantado perto da porta de entrada em muitas casas antigas. Minha avó dizia que alecrim plantado na entrada afastava a inveja e trazia proteção para quem morava na casa, e por isso ela nunca deixava faltar um pé perto do portão. Só que o alecrim não é só crença. Estudos mostram que o aroma dele tem efeito sobre a memória e a concentração. E por isso, em muitas culturas antigas, o alecrim era usado por estudantes e por quem precisava manter a mente alerta durante tarefas longas. Ele também tem propriedades que ajudam a circulação e podem aliviar dores de cabeça quando usado em compressas mornas. Em casa, o mais simples é fazer um chá com algumas folhas frescas em água quente, coado depois de alguns minutos, tomado morno, de preferência pela manhã, para ajudar a espantar aquele cansaço que insiste em ficar. A segunda planta é quase irmã da primeira em popularidade, mas guarda um segredo que pouca gente conhece. A hortelã, essa que a gente usa para dar um toque fresco no suco ou no chá, tem um poder digestivo tão forte que em muitas comunidades do interior ela era considerada quase um remédio de primeira necessidade. Minha avó fazia questão de ter um vaso de hortelã sempre por perto, porque, segundo ela, hortelã resolvia dor de estômago, enjoo e até aquele mal-estar depois de comida pesada. E a ciência confirma boa parte disso, já que compostos presentes na planta ajudam a relaxar a musculatura do sistema digestivo, aliviando cólicas e desconforto. Só que existe outro uso, menos conhecido, que é o de aliviar dor de cabeça quando as folhas são esfregadas suavemente na testa e nas têmporas, liberando um frescor que parece limpar até o pensamento. Se você já sentiu uma dor latejando na cabeça depois de um dia difícil, sabe o quanto um alívio assim pode significar naquele momento. Antes de eu seguir para a próxima planta, preciso parar um instante e te fazer uma pergunta que talvez ninguém tenha te feito ainda. Quantas vezes você já se sentiu cansado de buscar solução em lugares caros e complicados, enquanto a resposta estava ali, no quintal, esperando alguém prestar atenção? Eu sei o que é essa sensação de cansaço, de sentir que estamos sempre correndo atrás de algo que parece distante, quando, na verdade, a simplicidade estava logo ali, debaixo dos nossos olhos.
Se você já se sentiu assim, quero que você escreva aqui embaixo nos comentários a frase "Eu também já procurei longe o que estava perto", porque eu quero ler, uma por uma, cada resposta. Isso não é força de expressão, é verdade. Eu leio tudo o que vocês escrevem, e cada palavra me ajuda a entender que essas histórias antigas continuam fazendo sentido para muita gente, mesmo nos dias de hoje, tão cheios de pressa e de coisas complicadas. Voltando às nossas plantas, a terceira que eu trago para você hoje é o boldo, aquele arbusto de folhas grandes e um pouco ásperas, com cheiro bem característico, meio amargo, meio terroso. Em quase toda casa de interior existia um pé de boldo, porque ele era considerado o remédio caseiro para quase tudo que envolvia o fígado e a digestão pesada. Minha avó fazia um chá de boldo depois de festas com muita comida gordurosa, e garantia que aquilo aliviava o mal-estar rapidinho. De fato, o boldo tem substâncias que estimulam a produção de bile e ajudam o fígado a processar melhor as gorduras, sendo por isso tão usado após refeições pesadas. Mas atenção, porque é justamente por sua força que o boldo deve ser usado com moderação, sem exageros, e nunca por quem tem problemas sérios de fígado sem antes conversar com um profissional de saúde. A sabedoria popular sempre veio acompanhada de bom senso, e isso é algo que não podemos esquecer. A quarta planta talvez seja uma das mais surpreendentes dessa lista, porque poucas pessoas sabem que ela cresce silenciosamente em terrenos baldios e beira de estrada, sem receber a atenção que merece. Estou falando da arnica, uma florzinha amarela e delicada, que esconde um poder impressionante contra contusões, inchaços e dores musculares. Minha avó guardava um pote de pomada de arnica dentro do armário do quarto e usava sempre que alguém da família batia o pé numa quina de móvel ou torcia o tornozelo numa corrida de quintal. O que muita gente não sabe é que compostos presentes na arnica têm ação anti-inflamatória reconhecida. E por isso, ela é usada até hoje em cremes e pomadas industrializadas vendidas em farmácia, sem que o comprador imagine que aquilo nasceu de uma flor simples que qualquer um poderia ter em casa. É importante dizer que a arnica deve ser usada apenas de forma externa, nunca ingerida, porque em uso interno pode causar problemas sérios. Mas como remédio de uso tópico, ela é um verdadeiro tesouro que a natureza deixou à mostra, esperando ser notado. Seguindo essa jornada, chegamos à quinta planta, que carrega um perfume capaz de mudar o clima de qualquer ambiente só com sua presença. O jasmim, com suas florzinhas brancas e delicadas, sempre foi usado em rituais de tranquilidade e paz em muitas culturas ao redor do mundo. Minha avó dizia que jasmim plantado perto da janela do quarto ajudava a espantar pesadelo e trazia sono mais calmo. E isso não é só tradição sem fundamento, porque estudos indicam que o aroma do jasmim tem efeito relaxante sobre o sistema nervoso, sendo até comparado, em alguns casos, a certos calmantes leves, sem os efeitos colaterais que eles costumam trazer. Além disso, o óleo extraído das flores é usado até hoje em aromaterapia para reduzir a ansiedade e melhorar a qualidade do sono. Em casa, basta deixar um vasinho de jasmim próximo à janela do quarto ou colocar algumas flores secas dentro de um saquinho de tecido debaixo do travesseiro, para sentir esse efeito suave de acalmar a mente antes de dormir. A sexta planta é uma velha companheira de muitas gerações, presente em quase todo o quintal brasileiro, mas cujo verdadeiro potencial poucos conhecem por completo. A erva cidreira, com seu cheiro suave de limão, sempre foi usada para acalmar os nervos e ajudar a dormir melhor. Mas o que pouca gente sabe é que ela também tem ação sobre o sistema digestivo, aliviando gases e desconfortos depois de refeições. Minha avó fazia questão de sempre ter um pé de erva cidreira perto da cozinha, porque, segundo ela, aquele chá servia tanto para acalmar criança agitada quanto para acalmar adulto estressado depois de um dia difícil de trabalho. A ciência confirma que compostos presentes na planta atuam sobre receptores relacionados à ansiedade, e por isso o chá de erva cidreira é recomendado até hoje como alternativa natural para momentos de tensão. É simples, é barato e está ao alcance de qualquer pessoa que tenha um pequeno espaço para cultivar em casa.
E chegamos, enfim, à sétima e última planta dessa nossa jornada de hoje, que carrega um nome curioso e uma história cheia de simbolismo popular. A pata de vaca, assim chamada por causa do formato de suas folhas, que lembram a pegada do animal, é conhecida em muitas regiões do Brasil como aliada natural para quem sofre com variações de açúcar no sangue. Minha avó sempre dizia que quem tinha histórico de diabetes na família deveria conhecer essa planta e fazia questão de preparar um chá das folhas para os vizinhos que enfrentavam esse problema. Pesquisas mais recentes têm estudado compostos presentes na pata de vaca que parecem ajudar no controle glicêmico, embora seja fundamental deixar claro que ela nunca deve substituir o acompanhamento médico nem a medicação indicada por um profissional de saúde. O que ela pode fazer, sim, é ser uma aliada complementar, um cuidado extra que soma força ao tratamento principal, sempre com bom senso e orientação adequada. Eu fico pensando, depois de contar tudo isso, no quanto a gente perdeu de contato com esse tipo de conhecimento. Hoje em dia, corremos atrás de solução em aplicativo, em remédio de prateleira, em fórmula pronta, e esquecemos que muita coisa que precisamos já esteve, e ainda está, disponível bem debaixo do nosso nariz, literalmente, no cheiro que sai do quintal. Não estou dizendo que remédio de farmácia não tem seu valor. Longe disso, a medicina moderna salva vidas todos os dias e deve sempre ser respeitada. Mas existe um espaço, um complemento, uma sabedoria que caminha lado a lado com o conhecimento científico e que merece ser lembrada, cuidada e passada adiante, assim como minha avó Conceição fez comigo, sentada naquela varanda, com as mãos cheirando a terra e o coração cheio de generosidade para ensinar. Se você chegou até aqui, quero te agradecer de coração por dividir esse tempo comigo. Espero que essas 7 plantas tenham despertado em você a vontade de olhar o seu próprio quintal com outros olhos, de valorizar o que muitas vezes está tão perto que a gente nem repara. Deixa o seu like aqui no vídeo, porque isso ajuda muito a essa sabedoria antiga chegar em mais gente que precisa dela. Se inscreve no canal Vida Entre Plantas e ativa o sininho, porque toda semana eu trago uma história nova, um segredo novo, uma planta que talvez você nunca tenha reparado, mas que carrega dentro de si uma força que atravessou gerações. Um beijo com carinho de avó e até a próxima conversa, aqui, Entre Plantas.